Guerreiros do Alasca. Nova série. Estreia amanhã às 20 horas no Nat Geo. A alta definição desperta sua curiosidade. A qualidade do Nat Geo fica ainda melhor no Nat Geo HD. Assine agora. Eles podem causar tudo isso em menos de 15 segundos. Mas você terá 2 horas para entender melhor os mega terremotos. Estreia amanhã, a partir das 22 horas, no Nat Geo. Atrás das grades, segunda às 21 horas no Nat Geo. Eles viajaram para viver uma aventura, mas encontraram um pesadelo. My fear is growing. We are the police. Histórias reais, contadas por quem sobreviveu. 5-year sentence. I had no idea that my whole world was going to be turned upside down. Férias na prisão. Próxima segunda, às 22 horas, no Nat Geo. Quando surgem novos perigos, ou a sobrevivência depende de uma migração obrigatória, o ser humano entra em ação. The moment we start moving these animals, that's when the clock really effectively starts ticking. Carga Animal, nova série, novo episódio, no próximo domingo às 21 horas no Nat Geo. Continuamos assistindo Bastidores no Nat Geo. 1996. Quase 3 décadas depois de o LSD tornar-se ilegal, um laboratório clandestino foi fechado pela Real Polícia Montada do Canadá. Olá, como vai? Um homem dirigia o laboratório. Por quase 40 anos, Nick Sand foi um dos grandes químicos de LSD do mundo e acabou cumprindo 6 anos de prisão por seu crime. E 5 bananas. Ele ainda estaria fazendo as drogas se não tivesse sido pego. Muito obrigado. Até logo e bom dia. Para você também. Eu achava que o trabalho que eu fazia era tão importante para a humanidade que eu estava disposto a correr o risco de ser um alquimista escondido em seu laboratório, manipulando produtos químicos. Esta é a primeira vez que Sand fala na TV sobre seu laboratório ilegal, mostrado aqui num filme raramente visto do início da década de 1970. Ele e seus colegas produziram uma dosagem de 300 microgramas de LSD, que se dizia ter um karma especial, a luz do sol laranja. Quantas dosagens acredita que foram produzidas? Seriam 350 gramas por quilo multiplicados por 20. Dá uns 14 quilos de LSD, 10 milhões de doses por quilo, vezes 14... Quanto dá 10 milhões de vezes 14? É um número elevado. Administrado por micrograma, não foi preciso muito produto para criar uma única dose.
Estamos lidando com algo que é 10 mil doses em talvez menos do que a ponta do meu dedão. Para Sandy, era uma questão de logística. Quando eu comecei a administrar LSD, eu usava uma seringa, colocando uma dose por vez em cubos de açúcar. Levava a noite toda e o dia todo só para preparar 1000 doses. Além de ser um processo enfadonho, quando os químicos perceberam que suas penas de prisão poderiam depender do peso de suas doses, inventaram um método mais leve de distribuição: mata-borrão. Com uma média de 900 dosagens por folha, era fácil de pingar, secar e distribuir. Por fim, Sandy foi pego. Preso em 1972, ele fugiu para o Canadá enquanto recorria. Durante 2 décadas, Sandy viveu como um fugitivo. Até 1996, quando oficiais da Agência de Combate às Drogas fecharam seu laboratório para sempre. Até essa ocasião, ele calcula que ele e seus colegas tenham feito 1/4 bilhão de doses. Ele não se arrepende e ainda se refere ao LSD não apenas como uma droga, mas como um sacramento. Nick Sandy acredita no poder que os psicodélicos têm para expandir a consciência. Mas a ciência concorda? Hoje, os pesquisadores voltam ao laboratório com psicodélicos e cobaias humanas. No Hospital Psiquiátrico da Universidade de Zurique, o Dr. Franz Vollenweider e sua equipe estão mapeando a atividade cerebral durante estados alterados da mente. 64 eletrodos ligados ao crânio desse indivíduo registrarão 1000 imagens de atividade cerebral por segundo. Podemos fazer mapas do cérebro. São como mapas de rodovias. Podemos mostrar os processos cerebrais em termos de química, de aspectos funcionais, de rede, como as áreas do cérebro interagem entre si e como estão conectadas. Essas imagens, combinadas com tomografias por emissão de positrons, permitem que a equipe crie imagens tridimensionais do cérebro sob o efeito de drogas. Numa mente tomada por alucinações, as drogas psicodélicas superestimulam os receptores de serotonina no córtex e nas estruturas profundas do cérebro. Os usuários veem imagens que na realidade não existem, tornando obscura a linha que separa a percepção da imaginação. O cérebro dele está produzindo a imagem de uma experiência interior do mundo. Pode ser uma pequena história ou um filme. Ele vê pessoas e objetos. A equipe de Vollenweider descobriu que o mapa cerebral de uma mente alucinatória tem sempre a mesma aparência. Porém, para o usuário, aquele filme dentro da mente de quem viaja pode ter diferentes aspectos e formas, desde sublimes até horripilantes. Até mesmo a viajante experimentada, como a traficante Alice, pode vivenciar uma viagem de horror. Eu estava numa festa psicodélica onde havia umas 200 pessoas. Eu ingeri LSD em excesso. Eu estava comendo LSD em doces e algumas amigas estavam colocando LSD na minha bebida. Eu senti meu corpo morrendo, me senti morrendo. Ao descobrir que você não se sente ligado ao corpo, você descobre, apavorado, que perdeu a noção do tempo. E é assustador. Estava tão chapada que não tinha ideia de onde estava. É seu mais terrível pesadelo ocorrendo enquanto você está acordado. Tudo era um caleidoscópio em constante mutação. Eu comecei a vagar por comunidades em que não era seguro estar sozinha. À medida que o medo se acumula, torna-se aterrorizante. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Torna-se um pesadelo. Eu achava que todo mundo queria me pegar, que todo mundo estava me vigiando e eu estava pirando.
Se você não estiver na companhia de pessoas em quem confia e você olha para elas e elas o encaram e lhe parecem perigosas e realmente ignorantes, você pode ficar paranoico. Aí o nível de medo aumenta e você fica em pânico esperando que tudo isso acabe logo, só que não acaba. Foi uma experiência terrível. Eu não desejo para ninguém. Foi horrível para mim. Qual a aparência que uma viagem ao inferno tem dentro da mente? O laboratório de Vollenweider mapeou e eis como se parece. O tálamo e as estruturas límbicas frontais estão superexcitadas. A ansiedade é disparada e a noção de si mesmo desaparece. Casos de colapsos psicóticos, flashbacks e extrema desorientação foram registrados depois de pouco tempo, ou até mesmo na primeira vez de uso de LSD. Como os que usam a droga para fins recreativos não têm controle sobre a dosagem ou a pureza do ácido no mercado ilegal, usá-lo é como participar de uma roleta russa química. Quando esses componentes são usados pela pessoa errada em condições inseguras, eles têm o potencial de causar danos. É possível que uma pequena minoria, ao experimentar uma viagem de horror, jamais retorne e seja lançada num estado psicótico. Os cientistas testemunharam esses efeitos desde os primeiros estudos antes de o LSD ser considerado ilegal. Na década de 1950, constataram que o LSD, especialmente quando ministrado a cobaias humanas em ambientes clínicos e assépticos, poderia causar paranoia e delírios. Essas distorções da realidade assemelham-se àquelas experimentadas por pacientes que sofrem de psicose. Há quanto tempo está aqui? Aqui, há 900 anos. 900 anos? É muito tempo. Os médicos aplicavam LSD sob condições muito rígidas, estritamente médicas, em ambientes mecânicos e assustadores. E as pessoas tinham o que chamamos de episódios do tipo psicóticos. Durante décadas, os cientistas usaram essas drogas simuladoras de psicose para desencadear temporariamente seus efeitos e assim perscrutar a mente doentia. Atualmente, David Nichols faz a mesma coisa com ratos. Eles recebem 160 microgramas do mais puro LSD. Não apenas uma vez, mas em dias alternados durante meses. O comportamento deles é cuidadosamente monitorado e documentado. Depois de serem continuamente drogados, os ratos começam a evitar contato social e a rejeitar a água com açúcar, o que sugere que não mais buscam prazer. Eles se movem rápido e se assustam com facilidade. Os esquizofrênicos afastam-se do convívio social. Observamos o mesmo comportamento com os ratos. Eles se tornaram muito mais ativos e muito mais agressivos. Esse é outro sintoma presente nos esquizofrênicos. Isso significa que o LSD pode causar esquizofrenia ou apenas simula alguns de seus efeitos. Há casos de pessoas que usaram LSD ou outro psicodélico tendo sido precipitado um distúrbio psiquiátrico duradouro e a esquizofrenia. O consenso da literatura especializada parece ser que isso não ocorre em pessoas que não são predispostas à doença. Ou seja, são pessoas que de qualquer forma teriam desenvolvido a esquizofrenia ou outra doença. O comportamento dos ratos altamente drogados de Nichols simula tão bem a esquizofrenia que está ajudando em sua busca pela cura. O geneticista Charles Nichols é filho e colaborador de David Nichols. Ele está investigando alterações genéticas que possam estar por trás desses comportamentos.
Entendo como o LSD produz seus efeitos em grau molecular e genético. Poderíamos vir a entender os mecanismos que estão por trás das enfermidades, como a psicose, que possuem comportamentos semelhantes e se confundem. Se conseguíssemos voltar ao momento em que a esquizofrenia